Pessoal, bom dia. A gente vai continuar falando hoje sobre Roma Antiga, a segunda parte do conteúdo, certo? Esse conteúdo é muito extenso, vocês devem ter observado no livro de vocês. E algumas partes eu vou considerar a leitura que vocês já deveriam ter feito, ok? Eu vou falar sobre alguns pontos específicos, mas é importante que vocês já tenham tido esse contato, por isso eu não vou adentrar tanto em certos assuntos, combinado? Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai partir já falando da República Romana. A gente falou sobre a monarquia, a gente introduziu o assunto falando sobre como se forma esse mundo romano, ok? Em alusão ao que a gente também falou sobre o mundo grego. Nós sabemos onde se localiza a cidade de Roma, que vai dar origem a, inclusive, um império, e a gente já vai chegar lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que chegou a um fim o domínio etrusco, certo? Nós sabemos que os etruscos, eles são um dos povos que contribuíram para a formação dessa cultura romana, dessa unidade política, ok? Mas até um determinado ponto, os reis, lembrando que nós temos aqui até esse momento uma monarquia, eram essencialmente etruscos. Os etruscos já se diferenciavam de outros povos da Península Itálica. Então, o destaque aqui passa a ser percebido com os povos, com as pessoas, líderes da região da cidade de Roma propriamente dita, porque a gente não pode esquecer que Roma, né, todo esse mundo nasce a partir de uma cidade específica. Então a gente tem aí um deslocamento do centro de poder. E aí nós temos a formação de uma nova organização política que vai manter algumas coisas, sim, da monarquia, inclusive o próprio Senado, porque a gente não pode esquecer que, apesar da organização monárquica, existia um Senado, uma espécie de órgão que, até certo ponto, tomava decisões políticas também. A república, ela vem do latim res publicae e significava um tipo de governo que era levado a cabo, cujas decisões políticas eram levadas a cabo por um grupo de representantes. Então, essa é a essência da ideia de república, essa questão dos representantes, do conjunto, certo? E não necessariamente um poder executivo dado a uma única pessoa, a um único líder. Isso representou, né, a ampliação, o aprofundamento do conceito de cidadania, mas a cidadania em si era muito restrita até um determinado momento em que a plebe, de uma forma geral, lembrando que nós temos aí pelo menos duas camadas sociais muito importantes, que são os plebeus e os patrícios, e, como eu disse, a plebe até um determinado momento passou a questionar o domínio dos patrícios sobre a esfera política, ok? E aí, pessoal, nós temos aqui a substituição do chefe de Estado, digamos assim, do líder político, que até então era um rei e o poder era passado de forma hereditária por um grupo de representantes, e aqui o Senado vai se destacar. O governo era exercido por 2 cônsules, apesar da existência do Senado, ok? Então, é como se nós tivéssemos aqui 2 chefes políticos que têm poder decisório, mas eles não estão acima do Senado, ok? Os cônsules eram os principais magistrados. Aqui nesse ponto, pessoal, a gente tem a organização de esferas do poder político em Roma, que serão denominadas magistraturas. Cada magistratura tem uma responsabilidade específica dentro desse aparato administrativo. No caso, os cônsules, eles são os principais magistrados e, de fato, eles executam esse poder político, ok? Eles também são responsáveis pela criação e aplicação das leis, mas eu também não posso esquecer do Senado, certo? Aqui eu vou falar um pouco mais das magistraturas. Elas também exercem uma autoridade religiosa e militar. Então, cada magistratura tem uma responsabilidade específica. É claro que o poder desses magistrados são limitados pela Assembleia e pelo Senado. Nesse ponto, pessoal, a gente precisa considerar ainda um outro órgão que tem poder decisório, que é a Assembleia. A Assembleia, em geral, é composta por patrícios.
A diferença entre a Assembleia e o Senado é que o Senado ele tem a característica de ser composto por anciões, ok? Então, essa é a diferença aqui, na verdade, anciãos, né? Anciãos, isso. Então, essa é a grande diferença. Nós temos a Assembleia e o Senado, ok? A Assembleia ela é ainda subdividida em 3 esferas, né? Cada uma tratando de questões específicas, mas isso aqui é só para a gente entender como a estrutura republicana de Roma era muito bem delimitada e nós temos aí vários órgãos, várias esferas diferentes entre si. Até o século V a.C., os patrícios mantiveram o controle do poder político e do exército. Então, a gente viu aqui que a monarquia foi sim substituída. Nós sabemos que quem detinha o poder político na monarquia, inclusive, eram os patrícios, pelo menos até o fim da monarquia. Os patrícios de Roma, especificamente, detinham esse poder decisório. E no caso, nós temos aí uma precedência, nós temos uma dominância. Como assim, pessoal? Os patrícios, eles dominavam o cenário político, ok? Apesar dessa característica de órgão representativo da Assembleia, no início do período republicano nós não temos a presença de plebeus e com isso nós não temos dada a eles a capacidade de decisão. Então, os plebeus não possuíam poderes políticos. Eles podiam ainda ser escravizados por suas dívidas. Então, pessoal, aqui no início do período republicano, isso era um problema muito grande e essa questão da escravização por dívidas dos próprios romanos era um problema muito sério, porque era algo extremamente fácil de acontecer, considerando que os patrícios também tinham poderes econômicos, ok? Então, a gente tem que os patrícios eles são uma elite política, porque eles têm o poder de decisão, e esse poder de decisão, em grande medida, vem do controle das terras, certo? Essa divisão era tão profunda que existia uma lei, né, existia uma regra estabelecida que proibia o casamento entre plebeus e patrícios. Posteriormente, essa lei foi revogada, certo? Mas para a gente ter uma noção aqui da profundidade dessa divisão política. Toda essa situação dos plebeus, com o tempo, gerou uma série de conflitos sociais, o que os levou, como camada social, a um processo de luta, ok? E daí, durante esse processo, alguns direitos foram conquistados e a situação geral, digamos assim, melhorou. No início do século V, os plebeus obtiveram o direito de formar sua própria assembleia. Aqui é um ponto muito importante porque a gente vê que essa camada social está, de fato, representada num órgão. Então, ela passa, assim, a ter esse caráter de representatividade mais amplo. Ela podia eleger tribunos, que no caso seriam representantes da plebe no Senado, certo? E dentro do Senado eles poderiam votar as decisões. Por volta de 450 a.C., as leis foram redigidas, ou seja, tudo que era costumeiro, tudo que era regra e os romanos sabiam que deviam obedecer, foi codificado num documento que ficou conhecido como Lei das 12 Tábuas. Essas leis elas já passam a valer tanto para plebeus quanto para patrícios. E várias leis foram aprovadas no sentido de defesa dos interesses dos plebeus de uma maneira geral. Eu destaquei aqui uma delas, porque, como eu disse, são muitas, para o nosso raciocínio. Em 287 a.C., foi aprovada a Lei Hortência, que permitia a aprovação de outras leis pelas assembleias da plebe, de onde se originou o termo plebiscito. Então, pessoal, por que eu destaquei isso? Porque o plebiscito é um termo que provavelmente nós conhecemos, que faz parte da nossa estrutura de representação política, toda vez que há necessidade da consulta da população em relação à aprovação de uma lei ou uma decisão política que afeta a nação, que afeta o Estado de forma geral, pode-se promover um plebiscito. Então, essa é a origem dessa prática, e por isso eu quis destacar a Lei Hortência com vocês. Apesar das conquistas da plebe, o poder permaneceu nas mãos dos patrícios e seus representantes. Então, pessoal, muita calma nessa hora, porque eu falei aqui para vocês que várias leis foram aprovadas no sentido de defender os interesses da plebe, mas
o poder permaneceu ainda concentrado nas mãos dos patrícios e de seus respectivos representantes em cada um dos órgãos que eu já citei aqui, no caso, o Senado e a Assembleia. Agora aqui a gente tem um ponto muito interessante, que é o envolvimento cada vez maior dos plebeus no exército. Como assim? Pessoal, até um determinado momento da história romana, plebeus não faziam parte do exército. Isso era algo reservado aos patrícios. E aí nós temos o acesso ao exército como um caminho para a pressão social e política. Eles se sentiam cada vez mais ligados às decisões que afetavam a cidade, e isso inspirou uma luta por direitos. E aí, pessoal, já na República Romana, nós temos o início do processo de expansão territorial de Roma. Esse processo ele começa com guerras locais. Roma, lembrando, é uma cidade-estado, e nós temos a submissão, nós temos a conquista de outras cidades-estado da Península Itálica. E depois disso, nós temos uma expansão pelo mar Mediterrâneo, que ao longo desse processo de expansão territorial ficará conhecido como Mare Nostrum, porque ele foi completamente dominado pelos romanos. O tratamento dado aos conquistados variava de acordo com as circunstâncias da guerra da conquista. Então, pessoal, aqui a gente já vai falar sobre aquela situação em que Roma está dominando vários outros territórios por toda a Europa, até mesmo uma parte ali da Ásia, uma parte mais a oeste da Ásia e o norte da África também. Então, como era o comportamento das autoridades romanas em relação a esses povos conquistados? O que a gente pode perceber no início desse processo aqui é que existia uma aliança, uma tentativa de aliança entre os líderes, né, os generais e até mesmo os funcionários que eram deslocados para administrar os territórios conquistados e as elites locais. Então, essa aliança ela é muito importante para a gente entender como é que se deu esse processo de conquista e da permanência da dominação, porque não bastava a conquista, era necessário manter o território conquistado submetido à autoridade romana. O controle de praticamente toda a Península Itálica ocorreu em 272 a.C. No século I a.C., a cidadania foi estendida a todas as outras cidades italianas. Então, isso aqui é importante por quê? Porque a gente tem um processo de expansão progressivo, de extensão, na verdade, progressivo da cidadania, da capacidade de participar de órgãos representativos, da capacidade de ter os seus interesses representados nas esferas políticas, certo? Então, a gente vê que a cidadania ela vai se ampliando conforme a conquista e ela chegará a ser concedida, inclusive, para algumas províncias que estão fora da Península Itálica. As conquistas do exército se transformaram no maior mecanismo de acumulação econômica. Pessoal, isso é um ponto muito importante, né? Por que a conquista e a expansão eram interessantes? Porque gerava recurso. A gente tem que manter isso em mente, né? Claro que existe aí uma questão cultural por trás dessa conquista, mas a gente precisa considerar também a acumulação econômica. Quando eu falo de questão cultural, existe um discurso, né, por parte dos romanos, dos líderes, dos pensadores, de que a organização romana, o povo romano, a cultura romana, eram superiores a outras culturas. Então, quando eu falo que existe essa questão cultural, a gente precisa considerar essa dimensão de superioridade, ok? Isso é um comportamento que também pode ser verificado entre os gregos, certo? Essa percepção de que culturas diferentes são inferiores sem muita reflexão, ok? Uma das guerras que marcou bastante o processo de expansão em relação ao Mediterrâneo foram as guerras púnicas que aconteceram entre os séculos III e II a.C. As guerras púnicas, na verdade, elas são vários conflitos entre romanos e cartagineses. Pessoal, Cartago era uma cidade independente de origem fenícia, que se localizava no norte da África, certo? E Cartago era muito forte em relação
a expansão marítima ali no Mediterrâneo, na costa do Mediterrâneo, e eles já haviam se sobrepujado a outras cidades na costa do Mediterrâneo. Então, os romanos, em função dos seus interesses políticos expansionistas, entraram em conflito com os cartagineses e essa guerra foi bastante longa, certo? Mas, eventualmente, os romanos sobrepujaram, submeteram Cartago. Inclusive, se eu não me engano, a guerra contra os cartagineses é representada no filme, durante um dos espetáculos no Coliseu, ela é representada no filme Gladiador, ok? E aí, pessoal, o que aconteceu à medida que Roma foi se expandindo? Áreas cada vez mais distantes passavam a ser governadas pelas autoridades romanas, né? A gente tem aí a alocação de um governador no território conquistado que poderia formar uma província, certo? Então, essa autoridade romana, ela se expressava por meio desses governadores e Roma acabou anexando ao seu grande território culturas e locais que não faziam parte do mundo clássico e que eram muito diferentes do que eles conheciam até então. Quando eu falo mundo clássico, tem a ver com a cultura greco-romana, que tem vários pontos em comum. Mas com essa conquista de territórios cada vez mais distantes, os romanos passam a ter contato com povos muito, muito diferentes, ok? O Estado foi fortalecido pelas conquistas e as conquistas, por sua vez, proporcionaram muitas riquezas aos dirigentes. Como eu disse, existe aqui uma vantagem econômica. Falando sobre a expansão ainda, nós temos que esses territórios, fora todas as riquezas que eram confiscadas durante a conquista, durante as batalhas de conquista, eles ainda pagavam impostos, ok? E aí, como eu disse, nós temos a formação de províncias sob o comando de um governador romano. E aí, pessoal, tem um outro ponto muito importante nesse processo, que é a escravização desses povos conquistados, ok? Dos prisioneiros de guerra. Toda a população de um território conquistado era escravizada? Não, nem toda a população era escravizada. Em geral, eram aquelas pessoas, aqueles homens, na verdade, mais diretamente envolvidos na batalha, e aí a gente pode falar em prisioneiros de guerra, e também alguma parte da população, ok? Mas não toda a população era escravizada, certo? E esses escravizados, eles exerciam diversas funções, e eles vinham de todos os cantos do império. Eles podiam trabalhar nas minas, que era o trabalho mais pesado, né, para a formação, a extração de blocos de pedra, por exemplo, minas de sal e por aí vai, mas eles também podiam exercer funções domésticas. Então, o trabalho desempenhado por esses escravizados variou bastante. Nós temos que destacar que esse processo de escravização, à medida que Roma ia crescendo em território, não foi pacífico. Esses povos conquistados não aceitaram de forma passiva essa escravização, e eu acho importante a gente citar aqui a maior revolta de escravizados da antiguidade, que foi aquela liderada por Espartaco, ok? Essa revolta aconteceu entre os anos de 73 e 71 a.C. Pessoal, Espartaco era um homem da Trácia, que é uma região ali mais ao norte da Península Itálica, mais dentro do continente europeu, certo? Ele era, sim, um legionário e depois ele desertou. Pelo menos esses são os relatos que são considerados mais precisos, ok? Então, ele fazia parte das forças romanas provinciais na região em que ele nasceu, e depois ele desertou, ele foi capturado, trabalhou como escravizado e organizou uma revolta entre os escravizados que chegou a mobilizar, pode até ser um pouco exagerado esse número, mas enfim, ele chegou a mobilizar, teria feito isso, né? Teria reunido uma força de 100 mil escravizados. E foi necessária uma força de 60 mil soldados romanos para conter a revolta de Espartaco, ok?
Então, é só um detalhe aqui importante para a gente entender que esse tipo de processo nunca é pacífico. Ele sempre tem os seus conflitos e contradições, e essa revolta é um bom exemplo. Um outro aspecto importante do processo de expansão romana é a intensificação do comércio. À medida que eles se expandiam territorialmente, eles tinham acesso a mercados e mercadorias cada vez mais diversificados, ok? Aqui, pessoal, a gente já começa a falar sobre a crise do período republicano, dessa organização política, certo? Nós temos essa crise muito em função de intensos conflitos sociais entre a população romana e disputas políticas entre os líderes, ok? Nós temos, para tentar amenizar, a gente sabe que a plebe teoricamente está representada, mas nós temos aqui uma ação muito interessante, mais específica, de duas pessoas, duas personagens históricas, que são os irmãos Graco, ok? Caio e Tibério Graco fizeram uma proposta de uma reforma social mais intensa para aliviar a situação da plebe romana, que era intensamente explorada, apesar de livre, as diferenças socioeconômicas eram muito profundas. Então, o que eles sugeriram? Eles sugeriram uma reforma agrária, porque a concentração de terras nas mãos das elites era um problema muito sério. E essa concentração de terras acabava por deixar os plebeus, as pessoas mais pobres, mal nascidas, entre aspas, porque não eram aristocracia, não eram nobreza, numa situação muito precária. Então, eles propuseram essa reforma agrária que se constitui numa distribuição de terras, porque a terra, no caso aqui, seria a fonte do sustento dessas pessoas. Certo? Não vou também adentrar muito nisso aqui. A gente tem, com esse processo de crise da República, das instituições republicanas, a ascensão política de líderes militares que se destacavam cada vez mais no processo de conquista. Em 105 a.C., a gente consegue, a partir pelo menos desse ano, a gente já consegue perceber claramente a profissionalização do exército, e essa profissionalização vai gerar, por sua vez, uma eficácia cada vez maior da máquina de guerra romana, e com isso o destaque dado aos líderes militares em função das suas conquistas, ok? Aqui eu coloquei alguns detalhes sobre essa profissionalização, que tem a ver com o pagamento de soldos, ou seja, os soldados romanos eles poderiam se dedicar inteiramente à guerra, certo? Eles não precisavam, eles conseguiriam se sustentar e prover para suas famílias com o que eles recebiam, de forma modesta, com certeza. Nós temos um outro aspecto muito interessante do exército romano, que são as táticas, né? Existe toda a elaboração de uma estratégia por trás dos ataques. A disciplina extremamente rígida, isso faz parte da cultura romana. A cultura romana, em geral, tem muito apego à disciplina, à honra, à obediência, e os armamentos que serão desenvolvidos também. Aqui, pessoal, a gente vai falar de um momento que ficou conhecido como triunvirato. Nós temos aqui 3 líderes que foram conduzidos ao poder nesse momento de crise, com a aprovação do Senado, ok? Cada um ficaria responsável por administrar uma parte do território. Pessoal, a concessão desse direito de governo ao líder militar, que acabava tendo grandes poderes para governar, é o que os romanos vão chamar de imperium, e daí a origem da palavra império, ok? E aqui nós precisamos destacar que Júlio César ficou responsável pela região da Gália. Nós temos mais 2 outros líderes militares, mas com certeza a gente precisa destacar Júlio César. Esses 2 líderes eles serão neutralizados eventualmente por Júlio César. Eles disputavam muito o poder político entre si, e Júlio César vai conquistar essa posição aí sozinho, ok? E ele passa a governar de forma autoritária a partir de 49 a.C. Nós temos mudanças políticas, por quê? Porque aqui existe uma concentração muito maior de poder nas mãos de uma única pessoa, e o Senado, temendo um retorno à monarquia, conspira para assassinar Júlio César em 44 a.C.
Com isso, nós temos a formação do segundo triunvirato, que teoricamente foi composto por aliados de César. Aqui, pessoal, a gente já tem a formação do Império, porque um desses aliados é o próprio Otávio Augusto. Augusto, nesse contexto aqui, é um título que foi dado pelo próprio Senado ao sobrinho de Júlio César, que passa a governar com plenos poderes. Ah, o Senado deixa de existir como órgão político? Não. Mas o Império, de fato, é marcado por uma concentração e uma autoridade muito maior nas mãos dessa única figura que é o imperador, ok? O governo de Otávio Augusto, pessoal, ele ficou muito marcado na história ocidental por um governo próspero e estável. Ele promoveu várias reformas, ele embelezou a cidade de Roma. Em função dos recursos econômicos gerados pela conquista, ele vai investir muito em arquitetura. É nesse momento que serão construídos muitos arcos do triunfo, que são característicos da cultura romana, e alguns existem até hoje, ok? Nós temos com isso, nesse clima de prosperidade, nesse clima de estabilidade e paz, uma intensa produção cultural, né? E com isso, nesse momento, destacam-se grandes figuras, grandes pensadores romanos, ok? Eu não vou também aprofundar nisso. Nós temos, como eu disse, a manutenção do Senado, embora com o Império ele tenha muito menos importância política. Ele não foi fechado, ele não foi dispensado, mas ele perdeu sua importância. E no Império nós temos a formação de dinastias. Por quê? Porque a transmissão do poder passa a ser hereditária. Então, de certa forma, é sim um retorno à monarquia. A situação de Roma variou bastante conforme o governante. Então, a gente pode falar em governantes que ficaram super famosos pela sua habilidade política, como é o caso de Marcos Aurelius, muito famoso na história ocidental. E também a gente pode falar de Calígula e Nero, que estabeleceram o caos, né, dados alguns comportamentos muito polêmicos. As riquezas geradas pelas conquistas permitiram grandes investimentos em obras públicas, como eu falei para vocês. A arquitetura ela vai se desenvolver muito nesse período. E eu queria citar aqui um símbolo, né, da cultura romana antiga, que é o Coliseu. Que o nome Coliseu deriva da palavra que remete a colossal, a algo grandioso, certo? Pessoal, essa construção, ela tem uma função muito específica, notadamente voltada para o divertimento, principalmente da plebe. Então, o Coliseu ele tem uma função política de propaganda muito grande aqui. Lembrando que eu já enviei para vocês um vídeo que fala especificamente sobre poder e propaganda na Roma Antiga, principalmente em função da figura do imperador e como ela era incansavelmente reproduzida, certo? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo também. Aqui eu citei algumas grandes obras de arquitetura, que são os Arcos do Triunfo, aquedutos, termas, pontes, templos, anfiteatros, obeliscos, etc. E nesse vídeo que eu indiquei para vocês também vai falar, a professora vai fazer uma análise mais detalhada da coluna de Trajano, então eu recomendo muito que vocês vejam. Aqui, pessoal, nós temos a super famosa política de pão e circo, que ficou marcada na história da Roma Antiga, ok? A gente faz uma análise mais crítica aqui, porque a gente já sabe do que se trata, certo? Então, por que ela foi tão eficaz? Em primeiro lugar, ela tem que ser compreendida a partir do fato de que a massa da população romana oferecia grande apoio aos líderes militares. E aí a gente precisa lembrar que a origem dos imperadores é da liderança militar. Então ela funcionou tão bem porque a população apoiava, a população tinha um apreço muito grande pela conquista, pela figura do general, certo? E essa política do pão e circo está muito ligada ao Coliseu, no contexto da cidade de Roma, que está relacionado, a ocupação do Coliseu, o uso do Coliseu está relacionado a festividades públicas que exaltavam as conquistas de Roma, exaltavam a cultura romana e tudo mais. E nesses momentos havia distribuição de cereais, reforçando o apoio aos líderes. Então aqui a gente tem a dimensão do pão,
ok? Distribuição de alimentos. Nos jogos, reforçavam também as tradições e histórias romanas, criando no povo um sentimento de pertencimento. Então, conforme eu já citei para vocês, no filme Gladiador, existe a encenação, o diretor coloca a encenação da Batalha de Cartago para exaltar a conquista romana, certo? E quem morre? Os cartagineses. E aí a população tem a dimensão do circo, do espetáculo, daquilo que as pessoas teoricamente querem ver, ok? Então esse sentimento de pertencimento é uma dimensão muito importante desse tipo de política. Continuando no Império, nós já temos os 2 primeiros séculos da era cristã. A gente não vai falar sobre a ascensão do cristianismo agora, ok? A gente vai falar depois. Eu vou fazer uma aula contextualizar, introduzir a desagregação do Império Romano e aí a gente fala sobre o cristianismo, ok? Mas aqui a gente tem que entender que a era cristã já marca, aí, teoricamente, o nascimento e morte de Jesus Cristo, certo? E nesse momento, nesses 2 primeiros séculos, nós temos a extensão máxima do Império Romano. Alguns autores chegam a falar em 5 milhões de metros quadrados, ok? Esse período também foi marcado pela Pax Romana, com tolerância e certa autonomia concedida aos povos conquistados. Pessoal, a Pax Romana é um conceito interessante, por quê? Porque, ok, a gente viu que existia sim uma aliança entre líderes militares romanos, governadores romanos das províncias e as elites locais. Isso garantia uma certa, como é que eu vou dizer, um certo espaço de manobra para os romanos, uma vez que existia essa aliança. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a Pax Romana, na verdade, é uma paz armada, né? Os povos eles têm esse espaço, eles têm uma certa autonomia desde que eles não contestassem o domínio romano, ok? Então a gente precisa ter isso em mente. Exemplo clássico que a maioria das pessoas conhece. Os hebreus. Os hebreus eles promoveram constantes revoltas, eles realmente não aceitaram muito bem esse domínio romano, ok? Então, como eu sempre reforço com vocês, esse tipo de processo histórico nunca é homogêneo, nunca é pacífico, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo clássico de revolta contra a dominação romana. No século II, cessaram-se as guerras de conquista, ok? Com isso, nós temos a diminuição no fornecimento de mão de obra escravizada, a intensificação de conflitos internos à cidade de Roma e as tensões sociais. Quando a gente pensa em tensões sociais, a gente pensa na cidade de Roma, com certeza, na plebe, mas a gente pensa também nas províncias, principalmente em função dos escravizados, ok? Claro que existiam escravizados na cidade de Roma também, mas a situação das províncias já estava muito precária, esse domínio romano já estava muito precário. Altos impostos para garantir a sustentação de todo o Estado romano e a inflação que aqui a gente precisa entender que é um aumento de preços, o que dificulta o acesso aos bens mais básicos por parte da população. E quando eu falo básicos, é a alimentação, basicamente, ok? Desgaste e progressiva desagregação. Então, aqui a gente está falando da crise do Império Romano, certo? Pessoal, então é isso. Eu não posso, infelizmente, nós não temos tempo para aprofundar muito mais nisso. Eu coloquei aqui o que eu acredito que a gente precisa entender sobre o assunto, certo? Até a próxima aula.